A passagem de hoje é Salmo 13, versículos 1 a 6. Vamos ler juntos. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. O Salmo 13 de hoje está registrado no cabeçalho como Salmo de Davi para o mestre de canto. Isso significa que é uma confissão de vida que Davi fez em algum momento de sua história. E podemos ver que é um salmo que foi musicado para ser usado no culto ou para ajudar os santos a meditarem na graça de Deus no seu dia a dia. Não está claro em que ponto exato da vida de Davi este salmo foi escrito, mas, olhando para o conteúdo geral, parece que ele o escreveu quando estava num profundo desânimo espiritual em meio a um sofrimento extremo. Podemos supor isso através do conteúdo registrado nos versículos 1 a 4. Aqui, vemos a imagem de Davi em meio à angústia, preocupação, medo, ansiedade, impaciência e desespero. Primeiramente, vejamos o conteúdo dos versículos 1 e 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Amém. Provavelmente, ao refletirmos sobre essa confissão, podemos imaginar que a situação e os sentimentos de Davi na época eram extremamente desoladores. No versículo 3, ele diz, para que eu não adormeça na morte. Pelo que ele disse, parece que estava tomado pelo medo de que poderia morrer se continuasse assim. Vejamos o versículo 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. O meu inimigo poderia dizer, eu venci Davi, que confiava em Deus, e cantar uma canção de vitória. Sentindo essa impaciência, ansiedade e medo, parece que Davi havia caído num profundo desânimo espiritual. Pensei sobre isso. Se alguém como Davi passou por isso, então ninguém está imune ao desânimo espiritual. Vocês já passaram por um desânimo espiritual? Provavelmente sim, não é? Como não teriam? Quando foi? O que aconteceu? Por qual motivo vocês caíram num profundo desânimo espiritual? E como estão ultimamente? Tenho encontrado muitas pessoas que dizem que as coisas estão difíceis. Acredito que, em meio a essa situação, provavelmente não há ninguém que não tenha experimentado um desânimo espiritual pelo menos uma vez. Mas, olhando para a Bíblia hoje, vemos que houve duas causas principais para o desânimo espiritual que Davi experimentou na época. Uma delas é que o sofrimento estava a durar muito tempo. Vejam. No versículo 1, ele disse, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Pelas palavras, Senhor, até quando? E, até quando não te revelarás a mim? Parece que esse sofrimento continuou a acumular-se por muito, muito tempo. E como o problema não se resolvia, acredito que ele tenha experimentado esse desânimo espiritual em meio ao medo. Outro fator foi o silêncio de Deus. Em meio às dificuldades, ele clamava a Deus com tanto fervor, esperava em Deus e orava. Mas Deus permanecia em silêncio. Vejam o versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele continuou a pedir ao Senhor. Mas Deus não lhe respondeu. A partir disso, parece que o que mais afligia Davi na época podia ser o próprio sofrimento. Mas o silêncio de Deus tornava tudo ainda mais difícil. Deus não se importa comigo. Ele abandonou-me.
Conseguem imaginar a situação de Davi? Provavelmente entre os irmãos da igreja agora, há certamente pedidos de oração que não foram respondidos, mesmo depois de muito tempo a orar. Talvez vocês estejam aqui com esse sentimento. Mas Davi superou o desânimo espiritual. Como ele conseguiu? Ele não abandonou a oração até o fim. Meus irmãos, pode parecer um clichê, mas não há método de vitória. Não há resposta para a vitória mais certa do que a oração. Quando Jesus chamou os seus discípulos e lhes deu o primeiro treino, ele deu-lhes as preciosas palavras do Sermão do Monte. São as palavras dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, ele deu palavras que podem servir de manual sobre a oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, vocês não imaginam como esta é uma promessa clara. A Bíblia contém registros de inúmeros homens de Deus. E todos eles, sem exceção, passaram por desânimo espiritual, e sempre que o experimentavam, superavam-no com a oração. Provavelmente lembram-se de alguém, certo? O pai da fé, Abraão, também foi assim. Na sua longa vida, houve muitos altos e baixos. Jacó também foi assim. No val de Jaboque, ele verdadeiramente aprendeu a orar. Moisés tinha uma tenda especial, a tenda do encontro, onde ia para orar. Vejam Josué. Se vocês lerem o livro de Josué, encontrarão uma frase que se repete. Josué sempre consultava o Senhor. Ana, uma mulher de oração. Samuel, filho de Ana, disse: Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. O apóstolo Paulo, nem preciso de dizer. Era um homem que vivia profundamente imerso na oração. Davi não foi diferente. Como vemos no texto de hoje, ele passou por um desânimo espiritual extremo, mas orou incessantemente. Senhor, até quando? Tu abandonar-me-ás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mesmo sentindo o desespero de Deus estar em silêncio e parecendo não olhar para ele, Davi não podia desistir da oração. Ele foi diante de Deus e orou incessantemente, mesmo sem nada para segurar nas suas mãos, sem nada para ouvir com os seus ouvidos. Ele olhou para o Senhor e orou fervorosamente para que ele o restaurasse em meio àquela situação. Ao meditar neste Salmo 13, senti como se pudesse ouvir as vozes de oração dos santos que, em algum momento, foram a um monte de oração e clamaram neste e naquele vale. Os santos que clamavam: Senhor, vocês também devem ter tido essa experiência. Davi orou assim. Por muito tempo, ele clamou e derramou lágrimas diante de Deus. Deus teve misericórdia de Davi, que orou assim. Deus valoriza muito o tempo passado diante dele. Por isso devemos orar em tudo. Isso é importante. Deus valoriza o tempo em que estamos diante dele. Portanto, santos, devemos orar em todas as circunstâncias. Pode haver sussurros negativos sobre a oração. Não adianta orar. É melhor sair e agir do que passar tempo a orar. Não é verdade que, às vezes, as pessoas se decepcionam com um Deus que não responde às orações e abandonam a igreja? Irmãos, hoje vimos o Salmo 13. A maneira de resolver o problema de um profundo desânimo espiritual, de qualquer sofrimento, é a oração. Não devemos esquecer que a oração é o método certo. O Salmo 13 confirma isso. Todos os salmos de Davi são compostos por este tipo de conteúdo. Houve sofrimento, houve desânimo espiritual, mas ele não desistiu e orou. E Deus, vendo o tempo que ele passava na sua presença, abençoou Davi com coisas ainda melhores, como vemos registrado em muitas passagens. Um dos fatores pelos quais Davi venceu essa dificuldade
foi porque ele orou incessantemente. Espero que não pensem que isso é um clichê. Outro fator que permitiu a Davi superar o desânimo espiritual foi a sua confiança exclusiva no amor do Senhor. Irmãos, vamos ler juntos o versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Irmãos, por favor, sublinhem isto. Confio somente no amor do Senhor. Isto é muito importante na vida de fé. Ele confiou somente no amor do Senhor. Em meio às dificuldades e provações, o que ele se lembrou foi do amor do Senhor que me amou. E então, ele deve ter meditado profundamente no Senhor. Qual teria sido o amor do Senhor de que Davi se lembrou naquela época? Suponho que tenha sido algo como o conteúdo de 2 Samuel 23. Em 2 Samuel 23, versículo 1, está registrado assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave, em Salmos de Israel. Há tanto conteúdo condensado neste único versículo. Diz últimas palavras. A expressão últimas palavras significa sempre me lembrei e vivi assim até agora. Mas nos meus últimos momentos, quero enfatizar mais uma vez. E Davi refere-se a si mesmo como filho de Jessé. A razão pela qual ele se apresentou assim foi para contrastar o seu passado e o seu presente. Ele estava a dizer que era apenas o 8º filho de Jessé, um homem comum de Belém. Como ele havia mudado devido ao amor que Deus lhe concedeu. Ele tornou-se alguém levantado em altura, o ungido de Deus. Ele tornou-se rei. A expressão levantado em altura significa que ele foi grandemente exaltado. Onde quer que Davi fosse, Deus dava-lhe a vitória. Essa vitória não veio simplesmente. Como vimos no texto de hoje, passando por muito sofrimento, extremo desânimo espiritual e inúmeros vales da vida, Deus o exaltou. E ele diz que o Senhor o fez suave em salmos, o que não enfatiza tanto as suas habilidades vocais, mas sim o grau da sua intimidade com Deus. Irmãos, os salmos são todos canções, não são? Não foram escritos apenas como letras de música. São as confissões da vida de Davi. E nesta confissão, Senhor, até quando? Tu abandonar-me-ás para sempre? Esconderás de mim o teu rosto? A minha alma está tão angustiada e aflita, até quando me deixarás assim, ó Deus? Olhando para este conteúdo, vemos a imagem de Davi realmente a mergulhar em Deus, no seio de Deus em meio a esse sofrimento, agonizando, confessando e resolvendo os seus problemas ali dentro. Isso significa que Davi experimentou uma profunda intimidade espiritual com Deus em meio a esse sofrimento. É por isso que ele diz: Eu tornei-me um homem suave em salmos. E em 2 Samuel 23, versículos 4 e 5, encontramos a aliança eterna que Deus fez com Davi. Deus disse-lhe assim: E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Amém. Davi está a lembrar-se disso agora. No último momento da sua vida. Numa palavra. O que eu sou é pela graça de Deus. Foi pela promessa de Deus. Ele está a lembrar-se de que Deus o guiou até aqui, conforme havia prometido. Portanto, podemos dizer que Davi viveu até ao último momento sustentado pelo amor de Deus. Embora houvesse momentos em que ele vacilava devido ao sofrimento extremo, ele tinha essa fé absoluta de que o Senhor o amava, e com essa fé absoluta, Davi levantou-se. Santos, provavelmente nós também temos muitos amores do Senhor para lembrar. O amor do Senhor enche o meu ser tanto quanto os anos que vivi. Pensem um pouco. Lembrem-se deste amor do Senhor de que Davi se lembrou até ao seu último momento.
e lembrem-se de como esse amor tornou o seu final mais esperançoso, mesmo quando ele não tinha mais forças e estava naquela situação, e reflitam sobre as vossas vidas. Acredito que o toque do amor de Deus em mim será sentido tão intensamente quanto os anos que vivi. A Bíblia está cheia deste tipo de conteúdo. Em Efésios, capítulo 1, diz o seguinte sobre isso: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Depois disso, há muito mais conteúdo. Diz até que ele nos redimiu com o sangue de Cristo. Amados, quando estamos cansados e com dificuldades, não há outra coisa. Antes de lembrar que a situação vai melhorar, o que devemos fazer primeiro é, como Davi fez, lembrar somente do amor do Senhor. Quando nos lembramos do amor fundamental do Senhor, esse amor fundamental torna-se a força que me restaura por dentro e a capacidade de superar o sofrimento e levantar-me. Temos muitos livros que são como tesouros do cristianismo, e entre eles, há um livro muito famoso chamado Foi escrito por um homem chamado João Calvino, comumente chamado de o fundador da nossa igreja presbiteriana. E é uma obra robusta de 4 volumes, totalizando quase 4.000 páginas. Recentemente comprei a nova tradução do latim e estou a lê-la, e vocês não imaginam quantas passagens preciosas ela contém. Sinto naquele livro uma força poderosa que nos atrai para o amor fundamental de Deus. Isso é importante. Como não haveria dias difíceis e desafiadores? Mas Deus usa isso para nos fazer experimentar coisas melhores. E a maneira de superar isso está registrada na Bíblia. É que Davi orou até o fim e levantou-se, confiando somente no amor do Senhor. Há pouco tempo, encontrei um irmão da nossa igreja na casa dos 40 anos. No meio da nossa conversa, ele fez-me uma pergunta. Pastor, sei que pode parecer uma pergunta ingênua, mas gostaria de a fazer. Amar o meu filho é natural, e amar a minha esposa requer esforço. Mas como devo amar a Deus? Eu realmente quero amar a Deus de verdade. Ao ouvir isso, pensei que ele era muito admirável. Eu conheço esse irmão. Ele veio do interior para frequentar a universidade e tem sido um membro fiel da nossa igreja por mais de 20 anos, construindo a sua família e vivendo a sua fé. Então, eu disse-lhe o seguinte: sim, para amar a Deus, não tente fazer algo. Em vez disso, pense em como Deus o amou. Sinta o amor de Deus e reconheça esse amor de Deus. Isso é amar a Deus. Então, você será impregnado pelo amor de Deus, e os seus olhos voltar-se-ão para o que Deus deseja. As suas mãos e pés mover-se-ão. É assim que você se dedica. A verdadeira dedicação acontece dessa forma. Ao ouvir isso, o irmão disse: Pastor, a minha questão foi resolvida. E foi-se embora. Irmãos, isto é importante. Se conhecermos o amor de Deus, tentaremos interpretar todas as situações da vida dentro do amor de Deus. E o sucesso ou o fracasso da vida é determinado por essa interpretação. Irmãos, a vida é interpretação. Com base em que você verá a sua vida atual. O sucesso ou o fracasso da vida é determinado por essa interpretação. Por exemplo, vocês provavelmente já ouviram falar de amor fati. Quero falar sobre isso como uma questão de interpretação da vida. A cantora popular Kim Yeon-ja fez um grande sucesso com uma música sobre este tema. Ela canta Amor Fati com um ritmo muito animado. Mas vocês provavelmente sabem, por terem ouvido esta música, que é um tema recorrente nos festivais universitários, não é? Eu também vi cenas de festivais universitários, onde os jovens cantam, dançam e caem num frenesi de entusiasmo. Há alguns dias, enquanto preparava este sermão,
Conversei com um pastor auxiliar e perguntei-lhe: Você conhece esta música? Ele disse que não. Nunca ouviu? Ele disse que nunca tinha ouvido. Então, eu toquei a música para ele. Ainda assim não ouviu? Ele disse que não. Ele disse que desde criança nunca ouviu música popular nem cantou música popular. Fiquei um pouco constrangido, porque a primeira música que aprendi na minha infância foi uma música popular. Eu aprendi a cantar aprendendo música popular. Então, os hinos que eu canto, às vezes, podem ter um toque de música popular. Mas este pastor nunca ouviu música popular. Então eu disse: desculpe. E ele disse: não há pelo que se desculpar. Vejam o nível espiritual de certos servos de Deus. Fiquei realmente surpreendido. Amor fati é uma expressão latina que significa ame o seu destino, aceite o seu destino. É a visão de destino de Nietzsche, que disse que Deus está morto. Comumente, quando falamos de destino, a categoria de destino inclui o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte do ser humano, bem como todo o ambiente em que ele se encontra. Esse destino é visto como algo dado, seja pela própria vontade ou pela vontade de outros. E Nietzsche falou do método de lidar com esse destino como amor fati. Em outras palavras, aceitar de bom grado o destino que lhe foi dado e desbravar esse destino por meio da sua própria escolha e vontade. Irmãos, quando olhamos para isso, vemos uma atitude de vida muito positiva, muito voluntariosa e muito proativa. É por isso que os seguidores de Nietzsche geralmente vivem assim. Como o dono da minha vida sou eu, e o dono da história também é o ser humano. Com a minha força, com a nossa força, devemos enfrentar o destino fazendo amor fati ativamente, dizem eles. Eles tentam encorajar as pessoas com histórias que exaltam a coragem humana. E então, se alcançam o sucesso, podem tornar-se infinitamente orgulhosos. E se a situação não se desenrola como eles querem, desesperam-se com preocupação e medo, e podem até mesmo desistir da vida. Esta pode ser vista como a atitude das pessoas sem Deus em relação ao destino. Pode ser chamado de humanismo proativo. A cantora Kim Yeon-ja cantou sobre isso na música popular. Vou apresentar um trecho curto da letra. Começa assim: viver é assim mesmo. Todo mundo vem de mãos vazias. Vivemos espalhando pelo mundo histórias como um romance. E continua: a idade é um número, o coração é o que importa. Vá para onde o seu coração bate. Amor fati, diz ela. Irmãos, é claro que devemos fazer amor fati. Como disse Nietzsche, devemos amar o nosso destino, aceitá-lo e enfrentá-lo com uma atitude proativa. Mas não devemos ir apenas para onde o coração bate, porque o dono do destino humano é Deus, porque somos de Deus, porque viemos ao mundo pela vontade de Deus. Devemos, em meio a situações difíceis e desafiadoras, ao caminhar pela vida, perguntar a Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. É por isso que o verdadeiro amor fati não deve ser ao estilo de Nietzsche, mas ao estilo de Davi. Como mencionei há pouco, é interpretar a vida somente dentro do amor do Senhor, como Davi, e viver ferozmente centrado nessa interpretação. É aqui que devemos encontrar a resposta. Devemos olhar para todas as situações que nos são dadas dentro do amor de Deus. É aí que o romantismo cristão floresce. Ou seja, começamos a afirmar a vida. Como tudo está sob a soberania de Deus, acreditamos na providência da graça de Deus. Acreditamos que Deus fará o bem para mim e esperamos por isso. Davi foi assim. Irmãos, olhem para os versículos 5 e 6. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele disse. Passando pelo conteúdo desesperador dos versículos 1 a 4, pensando no amor do Senhor, ele já está a olhar para o Senhor a salvá-lo, e simplesmente a afirmar
e a alegrar-se. Vejam o versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele já fez. E mesmo agora, através do sofrimento, o Senhor está a preparar bênçãos para mim. Davi está a pensar e a acreditar nisso. A situação não acabou. Ele ainda está em meio ao sofrimento. É muito difícil. O sofrimento também já dura muito tempo. No entanto, Davi agora está a confiar no amor de Deus, a continuar a orar e a afirmar que a sua vida será resolvida no amor de Deus. Dessa forma, Davi superou o desânimo espiritual. Isso pode ser chamado de o amor fati de Davi. Suponho que, para Davi, este amor fati não foi apenas parte da sua vida pessoal, mas também se tornou a sua filosofia de governo, ao governar a nação de Israel. O verdadeiro amor fati de Davi provavelmente permeou todas as situações políticas, econômicas e de segurança do país. Nesse sentido, Davi é chamado o maior dos reis de Israel. Havia cerca de 40 reis em Israel, norte, e Judá, sul. Mas Davi se destaca como o padrão pelo qual os outros reis foram medidos. Outros tiveram méritos e deméritos, ou não tiveram méritos e foram apenas maus, mas Davi viveu a sua vida assim, em Deus, no amor. A nação de Israel, no entanto, foi mais tarde arruinada por reis maus que não seguiram o seu exemplo. A visão de mundo que se tem é extremamente importante. Se for um líder, a sua importância é ainda maior. Irmãos, o sofrimento é um evento lamentável que ninguém deseja. No entanto, a razão pela qual não nos desesperamos é porque temos a fé de que tudo isso está nas mãos de Deus, que o próprio Deus governa e que, no final, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem no seu amor. Embora já tenhamos passado por muito sofrimento ao longo da vida, continuaremos a enfrentar sofrimento no futuro. Naquele momento, irmãos, lembrem-se do Salmo 13 que meditamos juntos hoje. E vamos pensar em Davi, que viveu de acordo com a sua própria confissão. E eu gostaria que fizéssemos o amor fati ao estilo de Davi. Isso é afirmar a vida, confiando somente no amor do Senhor, e enfrentar os problemas orando em todas as circunstâncias. Quando fizermos isso, acredito que nós também, como Davi, escreveremos o nosso próprio salmo. Agora, vamos orar juntos. Vamos olhar para trás na nossa vida passada. Como eu encarei os problemas da vida? Embora dizendo que acreditava em Jesus, será que não vivi como as pessoas do mundo, apegado apenas ao humanismo, pensando, eu posso fazer tudo, e vivendo apenas com métodos proativos e positivos, até me deparar com o penhasco da vida, frustrar-me e desistir? Como vocês estão a viver? Mas hoje o Senhor fala-nos. Através do grande homem de Deus, Davi, a razão pela qual a fé de Davi não era presunçosa, era porque ele era uma pessoa fortalecida no amor de Deus, e porque era uma pessoa que viveu sem desistir da oração até o fim. O caminho para resolver os problemas da vida está aqui hoje. Deus quer que nos levantemos assim. Em que situação você está agora? Convido-o a interpretar a sua vida novamente, centrado no Salmo 13. Vamos orar enquanto refletimos sobre nós mesmos. Pai Celestial, obrigado. Pelo amor que nos deste, pudemos viver até aqui. Embora nos tenhas renovado em Cristo e nos redimido com o seu sangue, obrigado por nos mostrares, através da tua palavra e da vida do grande homem de Deus, Davi, como interpretar e resolver o problema do sofrimento. E por nos mostrares o grande exemplo de uma vida que supera as adversidades. Nós, que vivíamos a tentar resolver os problemas da vida com a nossa própria força, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria experiência, apegados a ensinamentos e pensamentos humanistas, com a ideia de que eu estou no centro do mundo. Hoje, mais uma vez, diante da tua palavra, obrigado por nos mostrares como interpretar a vida centrada no amor de Deus e fazer o amor fati corretamente. Até agora, passamos por muitos problemas de sofrimento e, por termos interpretado mal,
Tivemos experiências em que os resultados da vida também não foram bons. Senhor, agora que interpretamos a vida corretamente, que possamos andar no caminho da fé que te agrada e, através do nosso salmo, viver uma vida bela que te louva como Davi. Ó Senhor, ajuda-nos. Desejamos que as nossas vidas sejam somente para a tua glória. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que guiará o restante das nossas vidas por um caminho abençoado. Amém.